E bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje eu estou aqui com o ex-prefeito Rubens Bom Tempo. É, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua história? Claro. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite seu, do Marco, da Júlia, estar aqui nesse lugar maravilhoso que é o Quitandinha, junto com a Sônia, no Marroca. Muito obrigado também pela sessão do espaço, que permite a gente poder falar um pouquinho, né? A minha história é uma história de um petropolitano, assim, em Petrópolis, sou médico, né? Militei sempre na saúde. Meu pai também médico, foi um médico também importante aqui na nossa cidade, ligado muito aos ferroviários, né? E depois eu entrei para a política, como meu pai também participou muito da política da cidade. Fui deputado, fui vereador, fui deputado, prefeito 4 mandatos, e acredito que deixei um legado importante de desenvolvimento para a cidade, de avanços importantes, né, em todas as áreas, principalmente nas áreas mais sociais, na área da saúde, na área da educação, enfim. Né, são legados que a gente deixa depois de 4 mandatos. Né? Então, estou muito feliz em poder retornar aqui no Quitandinha, feliz também em te ver que você está super bem, né? E poder falar um pouco da nossa cidade. É, no seu governo, a população da cidade metropolitana teve vários problemas com as empresas de ônibus Petrolito e Cascatinha. Atualmente, a população está tendo problemas com a Turp. Qual é a sua visão entre o que ocorreu durante seu último mandato e o que ocorreu atualmente? Heitor, o transporte público é um grande desafio para qualquer gestor de uma cidade de porte médio ou de grande cidade como Petrópolis, né? E quando eu assumi o governo, né, a gente encontrou já essas duas empresas que você se referiu, a Petroíta e a Cascatinha, que representavam 50% do sistema, né, numa situação depauperada. Né? E teve as chuvas também, né, de fevereiro de 2022, né, que acabou fazendo também que houvesse uma perda muito grande da frota da Petroíta e da Cascatinha. Então, não me restou outra opção. Né? Tentei várias vezes, né, viabilizar cada vez mais essas empresas, né, auxiliando, mas, infelizmente, elas não tinham mais como sair do estado que se encontravam e eu tive que fazer uma intervenção no sistema. Né? Foi difícil, claro, porque você luta contra forças poderosas, né? Empresas de ônibus sempre têm muito poder, mas, né, a gente conseguiu, em 2 anos, de fato, melhorar o transporte público na cidade. Fiz uma intervenção primeiro na Cascatinha, lá no Carangola, depois ela foi extensiva na Estrada da Saudade, foi extensiva também em outras regiões da cidade, e depois, por último, foi a Petroíta, né? E aí eu fiz a substituição de todo o Quitandinha, Zona Sul, de uma maneira geral, pela cidade real e também pela Turp. E a Turp, ela tem que mostrar efetividade para poder, de alguma forma, corresponder a essa ampliação do serviço que ela está fazendo agora. Né? Os contratos estão em vigor, né? E eu tenho certeza que a cidade hoje tem um transporte melhor do que na época da Petroíta e da Cascatinha. Agora, cabe à Turp fazer os investimentos necessários, entendeu, para poder subir o patamar, porque senão vai acabar se depauperando também como as outras duas. É, o senhor poderia explicar quais as principais fontes de arrecadação da cidade de Petrópolis? Tô. É, toda prefeitura recebe recursos do governo federal, do governo estadual, e tem os recursos próprios que todos nós conhecemos, que é o IPTU, né, que todo mundo paga, que é um imposto sobre seus bens patrimoniais, né, e tem o ISS, que é um imposto que é cobrado sobre os serviços que são prestados na cidade. Ainda tem alguns outros impostos, né, que são cobrados, como quando tem transação patrimonial, que a gente chama de TBI. É um imposto que você acaba recebendo a prefeitura acaba recebendo quando existe uma transação entre imóveis na cidade. O restante são pequenas taxas que o município impõe e que são cobradas. Os, os impostos estaduais, o principal de todos eles é o ICMS.
Então, o ICMS é um imposto sobre a circulação das mercadorias, né, que acontece dentro do município. O IPVA, né, que todos nós sabemos, né, quando tem, né, carro tem que pagar, moto, né, a gente sabe disso, sobre o veículo. Né? E tem os impostos federais, que o principal é o retorno que você tem, uma fatia pequena do imposto de renda retido na fonte, do imposto de renda, né, que é recolhido. Né? Enfim, né, a gente precisa melhorar cada vez mais a arrecadação. E esse tem sido sempre um grande desafio. Quando eu assumi a prefeitura, na verdade, um ano depois da eleição, né, vocês vão lembrar que teve a grande chuva, né, de fevereiro, mas eu tinha que enfrentar um outro problema, que era a queda da arrecadação do ICMS da GSL. Eu canso de falar, enquanto não resolver esse problema, Petrópolis vai sofrer. Né? E muitas das pessoas achavam que, né, eu estava, de alguma forma, exagerando. Eu não estava exagerando. Né? Afinal de contas, meu secretário de Fazenda, até que nos deixou há pouco tempo, Paulo Roberto Patulec, que foi um dos maiores secretários de Fazenda dessa cidade, sempre alertou, né, que a queda da arrecadação do ICMS da GSL correspondia a 2 vezes a arrecadação de todo o IPTU da cidade. Era muito dinheiro. Então, o problema continua existindo, né, porque o problema ainda está judicializado. Então, de alguma forma, é um problema que precisa ser resolvido, porque faz muita falta esse recurso para a cidade. E tem, é claro, né, Petrópolis precisa arrecadar cada vez mais, porque, afinal de contas, os serviços cada vez mais são expandidos. É, essa arrecadação é destinada a quais despesas da cidade? A arrecadação da cidade é para você poder fazer com que os serviços públicos, de uma maneira geral, sejam prestados. Né? É claro que os principais, saúde e educação. Saúde e educação, inclusive, o município obrigatoriamente tem que colocar, no mínimo, 25% na educação do que arrecada, dos impostos próprios, e 15% na saúde. Claro, Heitor, 15% na saúde não dá para nada. Então, a prefeitura sempre acaba arrecadando e colocando na saúde aproximadamente 30% a 35% de toda a sua arrecadação, porque senão você não consegue ter uma saúde de qualidade. Porque só o recurso que vem do governo federal, né, esse recurso não é suficiente para você financiar todo o sistema público de saúde. E também não tem condições de, somente com 25%, né, da educação, você financiar todos os serviços da educação. Né, porque você também tem a parte que vem do governo federal, que é o Fundeb, que é digamos, um rateio de impostos que vem para o município, mais para pagar a folha dos profissionais da educação e uma parte pequena para investimento. Então, Heitor, você precisa fazer, né, a limpeza das ruas, você precisa fazer iluminação pública, né, você precisa, né, melhorar cada vez mais o transporte, você precisa pavimentar ruas, contenções de encostas, folhas de pagamento dos servidores. Então, tem os aposentados da prefeitura que também precisam receber. Então, todos esses recursos são destinados a esse tipo de custo, esse tipo de despesa. É, saúde e educação recebem repasses financeiros das esferas estadual e federal. Uhum. Uhum. O município precisa arcar com recursos próprios dessas duas pastas. Sim, como eu falei na última pergunta que você me fez, né, eu até antecipei já respondendo, né, não tem como você não colocar também uma contrapartida do município, senão, né, a saúde e a educação ela não consegue ter suas funções, a sua operação na sua plenitude. Então, precisa de ter realmente um aporte também de recursos do município. A questão da merenda, ela também é importante e claro, é uma parte bem relevante do orçamento, não? Veja bem, Marco, o governo federal envia para os municípios um recurso, né, de forma per capita, devido ao número de alunos, se também o aluno está em tempo integral ou não, o valor da merenda varia de acordo também com o número de alunos e também com, né, o funcionamento das escolas. Só que esse recurso ele é insuficiente para você ter uma merenda de qualidade. Então, entra o município com essa contrapartida. A sua pergunta foi muito pertinente. E nós aumentamos e muito a contrapartida, porque, graças a Deus,
a gente conseguiu, né, colocar recursos na educação, né, então a gente conseguiu ter uma merenda de qualidade no nosso governo. Tanto é que os centros de educação infantil, né, passaram a ter 5 refeições por dia. A gente melhorou também a refeição, né, das crianças especiais, né? Então, tem criança, né, com problemas, né, de intolerância alimentar, diabetes, passaram também a ter uma alimentação diferenciada nas escolas, né? Enfim, né? E é claro que você tem que melhorar a alimentação por dentro das escolas, porque também não deixa de ser, né, uma questão de segurança alimentar, principalmente numa fase, né, vida das pessoas, né, das crianças, que mais precisa desse tipo de suporte. Enfim, né, a sua pergunta também foi bem pertinente. É, os servidores públicos, por certo, precisam receber reajustes na remuneração para repor perdas inflacionárias. Quando o senhor foi prefeito, como fazia essas correções na remuneração dos servidores? Normalmente a gente aplica um índice, né, que é o IPCA, né, e coloca normalmente 1%, 2%, que é possível fazer como ganho real. Foi assim em 2022, quando a gente conseguiu na Justiça os recursos do ICMS da GSELM, que eu já expliquei o volume de recursos que representou. Temos um aumento de 6,2%, em 2023 de 4,9%, sendo que em 2024, né, quando a GSELM recorreu na Justiça e teve uma suspensão liminar por parte do Tribunal de Justiça impedindo que o município recebesse esse recurso, foi um momento muito difícil que a cidade passou, foi em 24, e nós ficamos impossibilitados, porque nós temos que ter responsabilidade de fazer reposição inflacionária. É, qual é a maior dificuldade para governar o município de Petrópolis? Eu acredito, cara, que a maior dificuldade que existe é com relação à ocupação desordenada, né, que aconteceu nos últimos 40, 50 anos. A cidade de Petrópolis cresceu muito, a gente sabe disso, de forma desordenada, né, e aí a gente acaba, de alguma forma, né, tendo alguns problemas relacionados às encostas, à geografia da cidade, né? Nosso solo é um solo muito frágil, né? E, devido às mudanças climáticas, né, a frequência das chuvas, os volumes de chuva, muitas das vezes são muito grandes. Isso acaba fazendo com que a gente tenha que trabalhar muito essa questão da prevenção, né? Porque depois também você só trabalhar na questão de resposta a desastre acaba ficando até mais caro. Então, são questões difíceis, né? Você tem que trabalhar cada vez mais a educação ambiental, né? E trabalhar muito essa questão ambiental junto com a defesa civil. E é um trabalho que você tem que fazer, né, não só, né, no dia a dia, né, com as comunidades, mas também por dentro das escolas, né, e tentar, de todas as maneiras, criar uma cidade que tenha uma consciência, né, de resiliência cada vez maior. Eu acredito que esse seja o grande desafio da nossa cidade. Tem outros desafios importantes, é claro que tem. Nós sabemos disso, né? O transporte, o trânsito da nossa cidade, mobilidade, né? O crescimento de Itaipava, dos distritos. Esse é um grande desafio, não tem dúvida nenhuma disso. Como o senhor lidava com as críticas negativas durante os mandatos? Heitor, crítica, um homem público tem que saber recebê-las, né? E muitas das vezes, né, a gente recebe a crítica porque, graças a Deus, eu quando fui prefeito, eu nunca me omiti. Eu sempre fui um prefeito, Heitor, muito presente nas comunidades. Tanto é que eu criei até um programa chamado No Nosso Bairro, na época, porque eu governava diretamente das comunidades. Então, quando você se expõe, a crítica aumenta. Você não tem capacidade de fazer tudo, né? Eu sou ser humano, também erro, é normal, né, Marco? Sim. Então, dessa maneira, a gente acaba também recebendo a crítica. E a crítica, muitas das vezes, ela é construtiva, né? Ela faz você também crescer, rever, né, mudar o rumo, né? E, de alguma forma, melhorar. Agora, tem muita crítica que a gente recebe, que a gente sabe que são críticas que são infundadas. Muita crítica de oposição, né? Muita crítica que as pessoas fazem a crítica pela crítica, somente por criticar, né? Só querendo apontar aquilo que está dando errado e nunca querendo mostrar aquilo que está dando certo.
né? Mas a gente sabe absorver isso, tem que ter maturidade para você receber a crítica, né? E saber, sobretudo, que a cidade só vai crescer na medida que você tiver, né, a capacidade também de fazer uma autocrítica. Acho que todos nós precisamos sempre fazer uma autocrítica de quem somos nós, qual é o nosso papel, e saber também o seguinte, né, o que você disponibiliza de tempo, né, para a tua profissão? O que você disponibiliza de tempo também para a tua família? Agora, a grande pergunta, o que você disponibiliza de tempo para a tua cidade, né, para a tua cidadania, para o exercício da tua cidadã, para o teu lado cidadão? Essa é uma pergunta que tem que cada um de nós fazer. Por exemplo, então, a crítica, no seu entender, ela é positiva, ela faz você crescer. Ela faz parte da nossa condição humana, né? O mundo chegou onde chegou hoje, né, porque sempre houve a dialética, houve a crítica, e a crítica faz com que exista a contradição. E ela que vai fazer com que a sociedade avance cada vez mais. Reflexão também, né? Gera reflexão. O prefeito vindo em 2025 precisa administrar a cidade com o orçamento aprovado no seu último ano de mandato de 2024. É difícil administrar a prefeitura com o orçamento aprovado na gestão de outro prefeito. Bem, em primeiro lugar, né, imagina se eu tivesse que administrar a cidade com o orçamento que eu recebi em 22. Eu não teria administrado a cidade, claro. O orçamento de 22 foi muito menor do que a arrecadação de 22. Quando chegou no final do ano de 22, a arrecadação foi muito maior do que aquela que estava prevista no orçamento de 22. Então, cabe a gente sempre tentar aumentar as nossas forças, a nossa arrecadação, para poder fazer com que o orçamento público também seja modificado. Você cria receitas também que sejam extraordinárias, que você possa, de alguma forma, incorporar o orçamento e fazer com que esse orçamento aumente. É claro que o orçamento atual, né, ele foi aprovado pela Câmara, né, o prefeito atual era vereador à época, né, aprovou o orçamento, e eu tenho certeza que ele está tentando aumentar a arrecadação para poder fazer o que eu fiz em 22, impedir que houvesse uma crise que estava chegando já em 22. Eu tenho certeza que é dessa maneira que tem que ser feito. Mas, Rubens, como é que faz para aumentar a arrecadação? Você já tem uma padronização, mais ou menos, das receitas, né? E aí, qual seria a ideia? Como que faz para poder criar esse mecanismo? Tem várias formas de você aumentar, né? A gente, né, percebeu que existia uma forma incorreta de preenchimento de declaração junto ao Estado por parte da GESELMA, entramos na justiça, né, e conseguimos ganhar, aumentamos a arrecadação do ICMS naquele momento. Né? Austeridade, né, sobretudo, né, para você poder chegar e ter uma fiscalização atuante na cidade, é uma forma importante de você também fazer isso. Emendas parlamentares é outra forma de você também colocar recursos. Nós aumentamos a nossa arrecadação em 24, por exemplo, quando a gente exigiu que o governo federal fizesse uma revisão da média e alta complexidade da saúde. E a gente aumentou esses valores que estavam defasados há anos na nossa cidade. Então, você precisa cada vez mais, né, ter bons projetos, ter visão administrativa, para você saber por onde que você vai buscar mais recursos, né, e lutar por eles. Isso daí que eu acho que é o mais importante. Por exemplo, né, nós temos uma luta muito grande para poder o Estado reconhecer uma dívida que existe em relação à saúde, né? E nós já ganhamos em primeira instância e segunda instância. Cabe agora ao município, né, consolidar essas nossas vitórias para poder botar mais recursos aqui, que seriam recursos extra-orçamentários. Seriam recursos devidos. Devidos, claro, claro. Aqui ninguém está pedindo um favor, não. Todo cidadão metropolitano quer qualidade de vida, transporte público, saúde, educação, lazer, etc. O que fazer para melhorar os serviços prestados pelo município? Heitor, é isso. Primeiro, a gente precisa fazer com que a cidade possa cada vez mais ter uma participação
das comunidades, ter uma consciência maior cidadã, aquilo que eu falo. Porque qualidade de vida não é o poder público somente que tem que oferecer essa qualidade de vida. A qualidade de vida ela tem que ser compartilhada. O poder público é importante para poder prover as necessidades que são importantes. Agora, o cuidado da cidade ela precisa ser feito por todos. Amanhã, por exemplo, você vai fazer um parque, uma praça, né? Se a prefeitura tiver que manter tudo aquilo que está sendo feito, né, é difícil para a prefeitura. Então, se você tiver uma consciência que aquela praça também te pertence, se você tiver essa sensação de pertencimento da cidade, né, isso faz com que a qualidade de vida melhore. Você facilite a vida do outro. Né? Eu sou de uma época, Heitor, que quando a gente entrava num ônibus, né, a gente estava sentado, chegava uma pessoa idosa, a gente levantava para a pessoa mais idosa sentar. Né? Quando você tem uma cidade que se preocupa, de uma maneira geral, com a pessoa com deficiência, né, com a inclusão, você está melhorando a qualidade de vida, porque a qualidade de vida não pode ser melhor só para você, tem que ser para todos. Compreendeu? Então, é essa uma visão de cidade que a gente tem que ter. Muitas das vezes, a gente pensa em qualidade de vida, né, só quando a gente usufrui da cidade, mas tem que pensar em todos também podendo usufruir da cidade. Esse é um processo de construção permanente. A responsabilidade é de todos. Então, o poder público faz a benfeitoria ou cria uma praça, por exemplo, mas é dever daquele que utiliza cuidar. Porque o poder público não vai poder ficar 24 horas Sim. cuidando daquilo ali. Sim. Então, a responsabilidade é de todos. Sim, sem dúvida. A ideia é essa, né? Sem dúvida. Ninguém pode se omitir, né? Sim. Na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, os serviços de saúde e educação na rede pública são excelentes, de alguns moradores de lá. O turismo em Gramado é a principal fonte de arrecadação. Petrópolis também tem uma vocação turística excepcional. Sendo assim, pergunto-lhe, o que deve ser feito para otimizar nossa receita com o turismo e reverter isso em proveito da população? Heitor, são realidades distintas. Né? Eu estava até falando antes com o Marco, eu conheci bem Gramado, né? Tive essa oportunidade, né? E são realidades muito diferentes. Né? Inclusive, na geografia, o tamanho de Gramado é muito menor do que Petrópolis. Então, a quantidade de problema que tem em Gramado, a quantidade é menor. É uma cidade mais fácil de você administrar, apesar que também sofre problemas devido às chuvas. Vamos lembrar disso também. E Gramado, né, é uma cidade que assim, tem alguns pilares importantes que foram plantados há muitos anos atrás. Eu aqui queria colocar como principal pilar do Festival de Cinema de Gramado, que é uma âncora importante. E o inverno de Gramado passou a ter um peso muito grande digamos assim, na centralidade do turismo do próprio Rio Grande do Sul. Então, Gramado tem um aporte de recursos do Estado muito forte, que ajuda muito a fazer com que Gramado seja realmente uma âncora importante do turismo estadual. Petrópolis também tem peso. Petrópolis tem uma história. E a gente sabe que, né, Petrópolis tem um peso muito grande, mas disputa também, do ponto de vista do turismo, com outros polos dentro do próprio Estado. Né? A própria capital. É importante do ponto de vista do turismo. Não é verdade? A região dos lagos. Outro polo de turismo importante, a Costa Verde. Outro polo importante também do turismo do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem uma diversidade maior do ponto de vista do turismo. Mas eu acredito que Petrópolis cresceu, se consolidou. É preciso cuidar do que tem, e fazer bem feito. Do ponto de vista do turismo, tem um festival de inverno hoje em dia, que já está consolidado, já tem 20 anos, um pouco mais de 20 anos,
de 2002, do meu primeiro mandato, né? Hoje o SESC passou também a ser uma âncora importante para o fortalecimento do Festival de Inverno, não só de Petrópolis, mas também da região serrana como um todo. Ou seja, é um parceiro importante, né, que vem do terceiro setor, trazendo uma experiência, recursos importantes, né? Tem o Rock Me Mountain, que já tem aí quase 10 anos, é no segundo semestre, também passa a ser uma âncora importante do turismo. Aí tem as festas tradicionais, a Power Fest acabou de ser, agora há pouco tempo, né, realizada. E a gente precisa cuidar cada vez mais da nossa cidade. Então, eu acho que é muito isso. Melhorar a rede hoteleira, oferecer, né, o que há de melhor na nossa serra, principalmente no inverno, que é a estação que define melhor a nossa cidade, né? Acho que é isso. A questão da Feira do Livro, aqui fez um A evento, Flip, nós fizemos ano passado. Foi um mas sucesso. esse ano não foi renovado. Veja bem, parece que existe a possibilidade de acontecer agora em setembro. E aí, Marco, eu até agradeço, né, a tua intervenção agora, porque a Flip foi um momento assim de provocação, né, de crescimento, de consciência e envolvimento, sobretudo, das crianças, né, porque a gente fez uma feira literária muito voltada também para o público infantil, né? Tanto é que uma das homenageadas foi a Ana Maria Machado, que é uma escritora imortal da nossa Academia Brasileira de Letras, né? Então, isso tudo acabou provocando um ambiente na nossa cidade e repercutiu, do ponto de vista também no turismo, né? Um turismo cultural, bem lembrado. Tomara que isso volte sempre a acontecer na nossa cidade e passe, de fato, a ser um novo valor, né, para o nosso município. Muito obrigado. A gente, inclusive, entrevistou a Angélica, o Heitor entrevistou a Angélica, É? que é lá da Condep. É, Angélica, nossa escritora. Ela fez tem algumas obras, né? Tem sempre recebido os prêmios, premiações fora do Brasil. Verdade. E aí a gente entrevistou e ela falou que ela teve lá muito apoio na época lá da prefeitura. Ela falou isso com a gente. Verdade. Qual é a sua visão sobre o ordenamento urbano? Eu acho que é isso, né, que eu falei, que o Petrópolis sofreu esse crescimento. Eu acho que o plano diretor da nossa cidade precisa ser revisto. A gente tem um conselho revisor desse plano diretor. Aí a gente precisa fazer com que esse debate esteja acontecendo, né, de uma forma mais presente, né? E nesse meu último mandato eu não consegui desenvolver muito esse debate por causa das chuvas, né? As chuvas, elas foram assim muito implacáveis, né? Deixou um passivo muito grande, né? A gente perdeu, né, muitos amigos, né, muitos entes queridos, né, muitos irmãos petropolitanos. O passivo, né, que ficou para a gente poder cuidar e fazer todas essas obras que nós fizemos exigiu da gente, Heitor, uma dedicação de manhã, de tarde, de noite e final de semana, entendeu? Eu não tive, por exemplo, um dia sequer de férias nesses últimos 3 anos que eu fui prefeito. Então, o plano diretor da nossa cidade precisa ser revisto com urgência. Como gerar mais emprego na cidade de Petrópolis? Eu acho que é isso, né? A cidade é viva, está sempre apresentando uma dinâmica. E o trabalho no mundo, né, ele é o que tem mais modificado. Hoje a taxa de desemprego no Brasil é uma das menores da nossa história. É uma realidade. Aqui em Petrópolis também a taxa de desemprego é baixa, não é alta. Hoje não é um grande problema no nosso município. O que a gente precisa trabalhar mais é na educação e na capacitação, principalmente dos nossos jovens. Acho que é aí que está o grande gargalo, é melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade do emprego. Se a gente puder, de todas as maneiras, incentivar, né, colocar recursos, fazendo curso, como nós fizemos, curso de tecnólogo junto com o Senai, Liceu, e fazer isso de uma forma mais ampla, numa escala maior, não tem dúvida nenhuma, Heitor, que a gente vai ter uma geração, né, de petropolitanos que vão ter muito mais oportunidades. O senhor poderia falar sobre política de governo e política de Estado? A política de Estado,
né, é uma política que tem, digamos assim, muito mais durabilidade, né? São questões voltadas mais a um planejamento estratégico de 10, 20 anos. Não são questões mais macro, né, mais relacionadas até mesmo ao governo federal, políticas de Estado. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma política de Estado que, na minha opinião, é exitosa, é o SUS. Essa é uma política de Estado. Quando você criou o Sistema Único de Saúde, isso há 35 anos atrás, né? E eu me orgulho muito de ter participado, né, da formação do Sistema Único de Saúde, né, em conferências e daí fora. Isso foi a construção de uma política de Estado, que está sendo revisitada sempre. Mas, graças a essa política de Estado, hoje nós temos, né, sobretudo, né, um direito universal, um direito maior à saúde, à vida, garantido, né, pela nossa Constituição. Isso é uma política de Estado. Quer ver uma outra política de Estado? Eu acho fantástico, Marco. Nós dois aqui somos de uma época, Sônia também, né, onde que o trabalhador rural não tinha direito à aposentadoria. As pessoas esqueceram disso. Isso foi uma política de Estado, foi construído pela nossa Constituição, né? E isso fez também com que diminuísse cada vez mais a migração dentro do nosso país. É que as pessoas não aguentavam, não tinham perspectiva de vida. Elas moravam no campo, né, na famosa roça, e não tinham direito depois a uma aposentadoria. E graças a essa política de Estado, hoje, né, o trabalhador rural tem direito à aposentadoria. Isso é uma política de Estado. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, coloca recursos de uma forma mais equilibrada, né, provocando assim, uma certa equidade do Acre até o sul do nosso Brasil, até Gramado, é uma política de Estado que tenta, de alguma forma, de fazer um rateio, uma divisão desse recurso de uma forma mais igualitária. Isso é uma política de Estado. Política de governo. A política de governo é uma política mais micro, né? Um pouco menor. É uma política que acontece mais dentro de um espaço de 4 anos do governo. E pode ser construído políticas de Estado durante essa política de governo. E deve ser construída. Mas são, digamos assim, políticas que são, digamos, desenvolvidas e precisam, de alguma forma, gerar uma continuidade, né, porque ela pode sofrer descontinuidade com o processo democrático, e ela precisa estar garantida principalmente através dos instrumentos de gestão. E o principal instrumento de gestão que garante essa política de governo com continuidade, a gente chama de Plano Plurianual, que é o PPA, que é votado pela Câmara de 4 em 4 anos. A política partidária, apesar de representar um impacto muito relevante na vida do cidadão, recebe críticas muito negativas. Pergunta-se o que fazer para melhorar essa visão do eleitor. Doutor, eu sou de uma época que só existia 2 partidos no Brasil, a Arena e o MDB. Era o que existia. Porque depois, quando teve o golpe, de 64, né, a atividade partidária ficou restrita a esses 2 partidos. E aí, depois de uma luta muito grande do povo brasileiro, né, teve o final da ditadura e, com a abertura, surgiu o pluripartidarismo e passou a fazer parte da política do Brasil, diversos partidos políticos. Eu estou falando lá no final dos anos 70. E aí é isso que eu falo, né? Você sai de um processo repressivo para um processo de construção de novas perspectivas, você teve uma abertura muito grande, criou muitos partidos políticos. E isso precisa ser revisto porque os partidos políticos, de alguma forma, se pulverizaram, se vulgarizaram, né? E, de alguma maneira, né, os partidos políticos se misturaram demais e perderam muito as suas formas de pensar para a sociedade, né?
É o que a gente chama que hoje tem muito partido cartorial. Perda de identidade, né? Perda de identidade, exatamente. Então, isso precisa ser revisto. Então, hoje em dia, existem cláusulas de barreira, as cláusulas de barreira vão provocar isso, tem várias fusões que estão acontecendo já, para poder revalorizar os partidos políticos. Eles precisam, novamente, reconstruir suas identidades para se revalorizarem. Quais os seus planos para o futuro? Eu assim, saí da prefeitura, estava realmente precisando descansar um pouco, né? E poder dedicar um pouco mais também, né, a Luciane, que é minha esposa, aos meus filhos, tanto a Silvia quanto o Tiago, né? Me dedicar um pouco mais também, né, aos amigos que a gente tem, política, muitas das vezes acabam nos afastando, minha mãe, que ainda é viva, graças a Deus. Então, esses 6 meses foram 6 meses assim que eu, assim, acabei, né, fazendo com que eu pudesse me dedicar mais a essa minha vida mais familiar. Claro, também um pouquinho a mim, né, fazer ginástica, dei uma emagrecida, para me sentir melhor. A dona Sônia reparou. Agora, eu acredito que daqui para frente, né, eu quero contribuir, quero continuar contribuindo. Eu acho que eu tenho uma experiência muito grande. Eu acho que ninguém é prefeito 4 mandatos numa cidade sem ter bom senso na vida. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito equilibrada, acho que eu tenho muito bom senso, acho que eu carrego valores democráticos que são importantes, né? Gosto do contraditório, gosto da crítica, cresço com ela, né? E eu não tenho esse tipo de problema. Então, eu quero continuar contribuindo. Tem várias formas de você poder contribuir. Então, estou aqui hoje podendo expor as minhas ideias, né, e poder, de alguma forma, contribuir, né, para a minha cidade, meu estado. E é claro que, né, as disputas políticas elas acontecem. Agora, eu acredito muito nisso, que a gente tem que tentar sempre fazer em cima de ideias, em cima de valores, né, sempre levando em consideração os projetos maiores, que são os projetos coletivos, e não os projetos pessoais, né? Então, sempre os meus projetos são coletivos. Dessa maneira que eu penso. É isso. Agora as considerações finais. Então, é uma felicidade poder estar aqui no Quitandinha contigo, né? Com o Marco, com a Sônia, com a Júlia, né? E poder falar da cidade de Petrópolis, né? É muito bom. Tudo que eu tenho eu devo ao nosso povo, né? A nossa gente, né? Que sempre me abraçou, sempre me respeitou, né? Passamos momentos difíceis, às vezes, é normal isso, né? Isso é a cidade viva, né? Não é só aqui no Mar de Rosa, né? Tem seus espinhos, né? E a gente tem que saber lidar com eles. Mas eu sempre fui uma pessoa muito presente, muito verdadeira. Por isso que eu sempre falo, né, que a melhor forma que existe de você se posicionar é sempre falando a verdade. E quem fala a verdade não pode ser punido porque fala a verdade, né? Ninguém pode ser castigado porque fala a verdade. Muitas vezes você fala a verdade dói. A verdade dura, é dura. Às vezes a pessoa não quer escutar a verdade, né? Mas pelo menos você sai dali com a tua consciência tranquila. Eu acho que é o mais importante nesse processo, né? E eu tenho minha consciência tranquila, que eu tentei fazer o máximo possível pela nossa cidade, né? E tenho certeza que, né, deixei aí um legado importante nesses últimos 3 anos, principalmente na área da saúde, né? Tenho consciência que eu melhorei demais a área da saúde, melhorei muito o Hospital Cid Carneiro, né? Queria fazer mais, queria fazer a Casa da Providência, uma extensão do Hospital Cid Carneiro, e faria, não tenho dúvida nenhuma disso. Fazer mais pelas nossas escolas, melhorar nosso IDEB, né, os nossos indicadores que estavam já melhorando, principalmente a alfabetização também, que é a base de tudo, né? Os nossos índices de alfabetização do nosso mandato foram muito melhores, né? O investimento no ser humano, enfim. Bom estar aqui com Rubens, vocês. né, a gente vai agradecer muito Ah, a aceitação do convite, de vir aqui novamente fazer o vídeo com a gente. Tá? A ideia dos vídeos é justamente essa, a gente criar, assim,
dar para as pessoas informação, conteúdo, não é só falar sobre questão de buraco, de falta de... A questão não é essa. E é por isso que a gente até fez essa pergunta em relação às críticas, porque quando a gente faz os vídeos, a gente faz o vídeo visando o crescimento da cidade, porque a gente se incomoda com aquela situação que nos afeta e afeta o próximo. Então a ideia é essa, mas o Heitor, preferencialmente, ele adora as entrevistas. Então a gente até gosta mais de fazer as entrevistas, porque a gente consegue pegar o conteúdo das pessoas e ela trazer para as pessoas que nos assistem qualidade no que está dizendo, a informação, e ajuda no crescimento do Heitor e das pessoas que acabam vendo e desfrutando do conhecimento. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço tá? mais uma vez, Heitor. Dona Sônia, tá? muito obrigado Eu que pelo agradeço, espaço, tá? tá? Aqui no La Rota, novamente. Aqui criou-se até um ambiente Isso, político, porque Júlio, muitas vezes a gente faz as beijinho pra reuniões você. aqui, né? E todos vêm com muito grado para fazer aqui as entrevistas, e é muito legal. Muito obrigado. E então se despede. É isso, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Valeu.